Imagine isso. Você desperta em um mundo onde tudo o que deseja está a um toque de distância. Nenhum esforço, nenhuma espera, nenhuma incerteza. O prazer, instantâneo, constante, infinito. Seu café é entregue antes mesmo que a vontade surja por completo. O rosto que aparece na tela te sorri da maneira exata que o algoritmo aprendeu ser irresistível para você. E enquanto desliza os dedos por um universo de estímulos, uma sensação de conforto artificial te envolve como um cobertor morno. Mas há algo errado, algo quase imperceptível. Um silêncio dentro de você que grita. Você sente que deveria estar satisfeito, mas não está, porque quanto mais prazer consome, mais vazio parece ficar. Quanto mais liberdade obtém, mais escravo se torna de impulsos que não entende. E no fundo, uma pergunta começa a se formar, incômoda, quase proibida. Em que momento o progresso deixou de nos libertar e passou a nos domesticar? O mundo moderno se ergueu sob a promessa da emancipação. Seríamos donos do tempo, senhores do corpo, mestres da tecnologia. Mas olhe ao redor, olhe com atenção. Você realmente escolhe o que deseja ou apenas obedece a desejos que te foram plantados? Quando a cada clique, cada notificação e cada recompensa digital acendem pequenas faíscas de dopamina, será que ainda há um você decidindo? Ou só um reflexo condicionado buscando a próxima dose? O progresso nos ensinou a acreditar que prazer é liberdade. Mas e se o prazer em excesso for a nova forma de prisão? Uma prisão invisível, onde as grades são feitas de conforto e a sentença é o tédio disfarçado de felicidade. Nietzsche alertou que o homem moderno trocaria o sentido da vida pelo conforto da segurança, que deixaria de buscar o sublime para se contentar com o confortavelmente suportável. Schopenhauer chamou o prazer de simples cessação da dor, um alívio temporário do sofrimento inerente à existência. E Huxley, com precisão profética, imaginou um mundo onde ninguém seria oprimido pela força, mas sim pela euforia permanente. Um mundo onde ninguém teria coragem de desejar mais do que já possui, porque todos estariam hipnotizados pela sensação de satisfação contínua. Agora olhe novamente para sua própria vida. Quantas vezes você busca prazer, não porque quer, mas porque precisa sentir algo? Quantas vezes o prazer é apenas um disfarce para o medo do silêncio, da solidão, da ausência de sentido? O progresso nos prometeu transcendência e nos deu distração. Nos deu velocidade, mas roubou a profundidade. Nos deu prazer, mas drenou o significado. Vivemos na era da abundância e, paradoxalmente, da fome. Fome de propósito, de verdade, de presença. E a pergunta que ecoa é brutal. O que acontece quando uma civilização inteira confunde prazer com felicidade? Talvez seja por isso que tantos, mesmo rodeados de conforto, sintam-se em colapso. Por trás do sorriso das redes sociais, a ansiedade crônica. Por trás do corpo perfeito, a insatisfação constante. Por trás das conquistas materiais, há uma sensação de que algo essencial foi esquecido. Porque o prazer por si só nunca foi o problema. O problema é quando ele se torna o centro gravitacional da existência, quando o prazer deixa de ser celebração e se torna anestesia, quando o conforto não serve mais à vida, mas a vida começa a servir ao conforto. E se a grande tragédia do progresso for essa, que ao tentar vencer o sofrimento humano, criamos um mundo onde o sofrimento é mascarado e, portanto, nunca superado. Um mundo onde a dor não é transformada em sabedoria, mas apenas silenciada por estímulos superficiais. Pense nisso. Toda vez que você sente tédio e abre o celular, toda vez que se sente ansioso e busca consolo em uma tela, uma compra, um doce, um elogio, esses pequenos atos inocentes, cotidianos, são microtransações com a própria alma. Você paga com presença, você paga com atenção, você paga com o silêncio interior que poderia te revelar quem realmente é. E talvez seja esse o paradoxo mais cruel da modernidade. Quanto mais prazer você acumula, menos capaz se torna de sentir prazer genuíno. Porque o prazer repetido sem propósito não enriquece, ele embota. E o progresso, ao nos dar acesso ilimitado ao prazer, sem nos ensinar a suportar o vazio, acabou nos transformando em dependentes emocionais do estímulo constante. Mas e se a verdadeira liberdade não estiver em buscar mais prazer, e sim em compreender o que há por trás dele? E se o progresso, em vez de nos escravizar,
ainda puder ser redimido, desde que aprendamos a olhar para o que ele tentou nos fazer esquecer. O que aconteceria se você parasse, agora, por um instante, e simplesmente sentisse o silêncio? Não o silêncio desconfortável da falta de notificações, mas o silêncio ancestral, de quem se lembra que a vida é mais do que sensação. Essa é a fronteira em que o humano e o mecânico se confundem, a linha tênue entre a liberdade prometida e a servidão prazerosa. E é exatamente aqui, neste ponto, que começa a jornada mais perigosa e necessária do nosso tempo. Entender por que o prazer, o nosso Deus moderno, se tornou o novo senhor das correntes invisíveis. Quando você compreender suas raízes psicológicas, filosóficas, existenciais, talvez perceba que o progresso não nos enganou. Nós nos entregamos. Por trás do brilho das telas, do conforto da tecnologia e da sensação de controle absoluto, existe uma engrenagem silenciosa, uma força antiga, quase instintiva, que o progresso apenas aprendeu a manipular com maestria: o desejo. Desde o início da civilização, o desejo foi a faísca do movimento humano, a fome que nos tirou das cavernas, a curiosidade que nos fez criar fogo, arte e linguagem. Mas algo mudou. O desejo, que antes era a centelha da evolução, tornou-se o motor do aprisionamento. A psicologia moderna o chama de sistema dopaminérgico, mas seu efeito é o mesmo descrito pelos filósofos há séculos. Uma força que promete satisfação e ao mesmo tempo garante sua impossibilidade. Schopenhauer via o desejo como uma condenação eterna, uma vontade cega, incessante, que nunca encontra repouso. A vida oscila entre a dor e o tédio, escreveu ele. Sofremos quando desejamos, e sofremos novamente quando o desejo é satisfeito, pois logo renasce em outra forma. Mas na era do progresso, essa dinâmica se intensificou. Hoje, a cultura e a tecnologia trabalham juntas para eliminar o espaço entre o desejo e a sua recompensa. A espera desapareceu, a conquista foi substituída pelo acesso. E com isso, o prazer perdeu o que o tornava humano: o intervalo, o esforço, a demora, o tempo necessário para o sentido amadurecer. O filósofo Byung-Chul Han descreve essa mutação como o nascimento da sociedade do cansaço, uma civilização onde não há mais repressão, apenas excesso. Não somos mais oprimidos por autoridades externas, mas exaustos por nossa própria liberdade de desejar. A dopamina se tornou um novo chicote, e nós, voluntariamente, os novos escravos. Pense no modo como vivemos. Você não é mais punido por desejar, é punido por não desejar o suficiente. A economia do prazer exige que você queira sempre mais experiências, mais estímulos, mais conquistas, mais reconhecimento. E assim, o que antes era humano se transforma em produto emocional. Cada emoção, cada impulso, cada necessidade é convertida em mercadoria. Carl Jung advertiu que tudo aquilo que não é consciente se manifesta como destino. E talvez o destino do homem moderno seja ser consumido pelo próprio inconsciente coletivo. Um inconsciente agora alimentado por algoritmos que conhecem suas fraquezas melhor do que você mesmo. Jung diria que o homem contemporâneo vive em desequilíbrio porque perdeu o contato com o self, o centro simbólico da totalidade psíquica. Ao projetar todo o sentido da vida para fora, nas promessas do consumo e do prazer, esquecemos a jornada interior, o trabalho de integração, a sombra. Nietzsche, por sua vez, antecipou essa ruína sob outro nome: o niilismo. Ele entendeu que quando o homem mata Deus, mata também o sentido absoluto. E sem esse sentido, o prazer se torna o último ídolo, uma tentativa desesperada para preencher o vazio que resta. Mas o prazer não é sentido, é apenas sensação. Quando a sensação substitui o significado, o homem passa a existir em um estado de euforia sem alma, uma alegria que esconde desespero. Olha ao redor. A sociedade inteira gira em torno da maximização do prazer. Trabalhamos não para sobreviver, mas para poder consumir. Consumimos não para viver melhor, mas para sentir algo. Qualquer coisa que impeça o confronto com o vazio. É uma fuga coletiva da própria condição humana. Uma recusa à dor, à finitude, à solidão. Mas o paradoxo é cruel. Quanto mais tentamos eliminar o sofrimento, mais frágeis nos tornamos diante dele. Ao anestesiar a dor, perdemos a capacidade de transcendê-la. E ao evitar o sofrimento, negamos também a profundidade da alegria. Aldous Huxley entendeu isso com precisão assustadora em Admirável Mundo Novo. Sua sociedade perfeita era aquela onde ninguém sofria, porque todos estavam constantemente dopados por prazer. Sem dor, não havia reflexão. Sem reflexão, não havia identidade. Sem identidade, não havia liberdade. O prazer se tornava uma forma de controle,
e a felicidade uma ferramenta política. Parece distante, mas olhe mais de perto. O Soma de Huxley é o nosso feed infinito. Cada scroll é uma microdose de dopamina. Cada curtida, um lembrete de que existimos, ou pelo menos de que alguém nos vê. Cada segundo de prazer nos torna menos tolerantes ao silêncio, menos capazes de lidar com o real, menos vivos. Jean-Paul Sartre diria que o homem moderno foge de sua liberdade, porque ela é insuportável. A liberdade exige responsabilidade, e o prazer oferece fuga. Assim, escolhemos voluntariamente as correntes que brilham. Chamamos de autonomia aquilo que é apenas um ciclo de dependência refinada. Viktor Frankl, sobrevivente dos campos de concentração, observou algo que o progresso parece ter esquecido. O ser humano não pode encontrar felicidade buscando-a diretamente. A felicidade é um subproduto do sentido. E quando o sentido desaparece, o prazer se torna o substituto. Um substituto barato, porém viciante. O problema oculto não é o prazer em si, é o vazio existencial que o alimenta. O progresso não criou a escravidão do prazer, apenas lhe deu ferramentas sofisticadas, disfarçadas de liberdade. Transformou cada desejo humano em dado, cada impulso em lucro, cada fraqueza em oportunidade de engajamento. E a mente humana, em sua vulnerabilidade biológica, não foi feita para resistir a isso. Nosso cérebro ainda é primitivo, busca o caminho mais curto entre estímulo e recompensa. Mas agora, esse caminho foi pavimentado pela indústria do prazer, projetada precisamente para que você nunca o abandone. Por isso, cada prazer que você consome não te sacia, te prepara para o próximo. Quanto mais você tenta escapar da falta, mais preso a ela se torna. Nietzsche dizia que quem luta contra monstros deve cuidar para não se tornar um. Hoje, talvez devêssemos cuidar para não nos tornarmos as máquinas que criamos. Máquinas que buscam incessantemente estímulo, mas não sabem mais o que é satisfação. Essa é a raiz do problema. Não o prazer, mas a ausência de interioridade. Perdemos a capacidade de contemplar, de suportar o tédio, de existir sem estímulo. E sem esse espaço interno, toda a experiência se torna descartável, superficial, efêmera. O progresso nos deu poder sobre o mundo, mas roubou o mistério. E quando o mistério desaparece, a alma adoece. Mas ainda há algo escondido sobre essa doença. Uma consequência mais profunda que corrói silenciosamente nossa liberdade, nossa empatia e até nossa noção de realidade. Um efeito invisível, mas devastador. E é isso que veremos a seguir. Porque se o prazer nos aprisiona, as consequências dessa prisão são muito mais sombrias do que imaginamos. Há um tipo de prisão que não precisa de muros. Ela não te impede de sair. Apenas faz com que você nunca mais queira sair. É assim que o prazer, quando transformado em mecanismo social, atua sobre a mente. Não por coerção, mas por condicionamento. Não com medo, mas com gratificação. E quanto mais dócil você se torna diante da promessa de prazer, mais invisível se torna o poder que o manipula. Imagine o mundo como um gigantesco laboratório de comportamento. As luzes piscam, as recompensas surgem em intervalos variáveis, os sons foram calibrados para ativar neurotransmissores específicos. Você não é o cientista, você é o rato. Cada notificação, cada curtida, cada pequena explosão de prazer é uma microinjeção de dopamina cuidadosamente projetada. E o que a dopamina faz? Ela não traz felicidade, ela promete felicidade. Ela é o combustível da antecipação, não da realização. É por isso que você desliza infinitamente o dedo pela tela, porque o próximo post pode ser o que você procura, mas nunca é. A armadilha engenhosa. O prazer se torna um ciclo que se retroalimenta. Quanto mais você busca, mais precisa buscar. E com o tempo, a dopamina que antes era uma faísca se transforma em um chicote invisível. O resultado, uma civilização inteira viciada na própria estimulação. Pessoas incapazes de suportar o silêncio, tédio, o não saber. Corações ansiosos que confundem movimento com direção, estímulo com sentido, conexão com presença. A psicologia chama isso de habituamento hedônico, o fenômeno que faz com que qualquer prazer repetido perca rapidamente sua intensidade. Por isso, o prazer precisa se reinventar constantemente. O que era excitante ontem é banal hoje. O que era novidade hoje será descartável amanhã. E assim, a sociedade inteira se torna dependente de novidade,
não de significado. Vivemos, como diria Zygmunt Bauman, em tempos de modernidade líquida, onde nada é feito para durar. Relações, empregos, ideologias, até as identidades são consumidas e trocadas como produtos. O prazer imediato dissolve qualquer estrutura que exija a paciência ou profundidade. A consequência mais perigosa disso não é apenas o vício, mas a dissolução do eu. Porque o eu só se constrói no tempo, na espera, no enfrentamento da frustração, no confronto com o real. Mas o prazer instantâneo elimina o tempo. Ele quebra a narrativa interior, tornando a consciência fragmentada, ansiosa, superficial. O resultado é uma humanidade que vive em modo de consumo, não em modo de criação. Uma humanidade que reage, mas não reflete, que deseja, mas não entende o que deseja, que busca, mas não sabe o que busca. As consequências neurológicas disso são devastadoras. Estudos mostram que o consumo excessivo de estímulos digitais reconfigura o cérebro, reduzindo a capacidade de foco, autocontrole e gratificação retardada. As mesmas funções que nos tornam humanos, capazes de sonhar e planejar. A dopamina, em excesso, destrói a dopamina. O sistema de recompensa se torna preguiçoso, exigindo doses cada vez maiores para gerar o mesmo prazer. E quando nada mais é suficiente, o tédio se torna insuportável. E o tédio, antes uma porta para a introspecção, se transforma em ameaça existencial. Mas não é apenas a mente individual que adoece, é a mente coletiva. A cultura inteira se reconfigura em torno do princípio do prazer. A política vira espetáculo, a espiritualidade vira produto descartável, a arte vira entretenimento descartável, o amor vira consumo recíproco de validação. O prazer, outrora um tempero da vida, tornou-se o seu centro gravitacional. Tudo o que orbita ao seu redor, verdade, ética, beleza, passa a ser medido pela mesma métrica. Isso me faz sentir bem agora? O perigo é sutil, mas profundo. Quando o prazer se torna o único critério de valor, a dor deixa de ser mestra. E sem a dor, o ser humano deixa de amadurecer. A sociedade do prazer é uma sociedade infantilizada. Somos adultos com o poder de deuses, mas com a tolerância emocional de crianças. Queremos tudo, agora e sem custo. Mas o custo da ausência de dor é a ausência de profundidade. Nietzsche dizia que o homem moderno foge da dor porque perdeu a capacidade de transformar sofrimento em criação. Ao eliminar o sofrimento, eliminamos também a possibilidade de transcendência. E o que resta é uma existência plana, anestesiada, onde tudo é confortável e nada é significativo. A consequência espiritual é ainda mais trágica. Sem dor, não há busca por sentido. Sem silêncio, não há contato com o mistério. Sem ausência, não há amor verdadeiro. Porque o amor, no fundo, é o oposto do prazer. O prazer consome, o amor suporta. A cultura do prazer imediato destrói a capacidade de amar. Ela transforma o outro em espelho de gratificação. E quando o espelho não reflete o que desejamos, o quebramos e buscamos outro. Assim, o prazer cria solidão, a solidão mais terrível. Aquela de quem está cercado, mas desconectado. E ainda há uma consequência mais perversa, o controle social. Aquele que domina o prazer das massas não precisa mais usar a força, basta distribuir estímulos suficientes para mantê-las dóceis. Não se governa mais por repressão, mas por saturação. E quanto mais satisfeitas as pessoas parecem, mais submissas se tornam. Aldous Huxley previu que o futuro não seria dominado pelo medo, mas pelo prazer excessivo. E ele estava certo. Vivemos sob a tirania da satisfação, onde qualquer desconforto é tratado como falha do sistema e qualquer vazio deve ser imediatamente preenchido. Mas a verdade é que o vazio não é o inimigo. O vazio é o espaço onde o humano se descobre. É o berço da criação, da espiritualidade, da consciência. E o progresso, ao tentar eliminar o vazio, eliminou o sagrado. Assim,
O homem moderno vive em um paradoxo. Ele é mais livre do que nunca e, ainda assim, profundamente aprisionado. Ele tem tudo o que quer e, mesmo assim, sente que falta algo essencial. Ele vive cercado de estímulos, mas cada estímulo o afasta mais de si mesmo. E quando uma civilização inteira vive nessa ilusão, o preço é alto. A natureza é destruída em nome do conforto. A verdade é sacrificada em nome da conveniência. O espírito é silenciado em nome da euforia. Mas há um ponto em que o ciclo começa a ruir. Um momento em que o excesso de prazer se torna insuportável, em que o corpo, a mente e a alma começam a gritar por algo mais. E esse grito, silencioso mas poderoso, é o início da rebelião. Porque toda prisão gera, cedo ou tarde, o desejo de liberdade, e toda a escravidão do prazer, em algum ponto, desperta uma consciência nova, aquela que percebe que a verdadeira felicidade não está em sentir mais, mas em sentir com sentido. É nesse ponto de ruptura que começa a transformação. A insatisfação que o sistema chama de falha é, na verdade, o primeiro sinal de lucidez. E é essa lucidez que acende a fagulha da rebelião. Tudo começa com uma recusa silenciosa, uma recusa a continuar vivendo como espectador da própria vida. Você não precisa gritar, não precisa destruir nada. Basta parar. Parar é o ato mais revolucionário da era do excesso. Porque o sistema do prazer não teme sua raiva. Ele teme o seu silêncio. A raiva ainda é estímulo, ainda é energia canalizada dentro da engrenagem. Mas o silêncio é a falha no código. É o momento em que a máquina não sabe mais o que fazer com você. E nesse instante, a rebelião começa não como um ato político, mas como um despertar espiritual. Um movimento de reconquista daquilo que o prazer sequestrou. A presença. Você foi ensinado a acreditar que liberdade é poder escolher. Mas a verdadeira liberdade é poder não precisar escolher o tempo todo. É poder permanecer no vazio sem se desesperar. É poder olhar para um impulso e não o obedecer. Nietzsche chamaria isso de amor fati. Amar o destino, inclusive o sofrimento. Não fugir do desconforto, mas integrá-lo como parte do crescimento. Porque o prazer por si só nunca te tornará livre. É o sofrimento que te revela. O prazer te distrai. O sofrimento te avessa. A rebelião começa quando você percebe que não precisa mais ser conduzido pela dopamina, que pode sentir o impulso e escolher não segui-lo, que pode olhar para o vazio e não preenchê-lo. Esse é o primeiro ato de soberania interior. O momento em que você deixa de ser objeto do prazer e volta a ser sujeito da consciência. Mas como fazer isso em um mundo que te bombardeia com estímulos a cada segundo? Como reencontrar o centro num oceano de distrações? Comece desacelerando o ritmo. Observe a compulsão. Sinta o desconforto da ausência. Ele não é inimigo. É a porta de entrada. Toda vez que você resiste ao impulso de preencher o silêncio, uma parte do seu cérebro reaprende a existir no presente. A dopamina perde força e a presença ganha profundidade. A filosofia estoica já compreendia esse princípio há mais de 2000 anos. Epicteto dizia que não são as coisas que nos perturbam, mas a interpretação que damos a elas. Logo, a liberdade não depende das circunstâncias, depende da mente que as observa. Quando você deixa de reagir automaticamente, o prazer perde o poder de te governar. Mas há algo mais profundo que o autocontrole: a transmutação do desejo. Porque não se trata de eliminar o prazer, e sim de redirecioná-lo. O prazer não é inimigo. Ele é uma energia, uma força vital que pode ser escrava ou mestre, dependendo de como é usada. Schopenhauer via o desejo como sofrimento inevitável, mas até ele admitia que havia uma forma de libertação. A arte, a contemplação, o instante em que o homem deixa de desejar e simplesmente vê. No ato de contemplar, o prazer deixa de ser busca
e se torna presença. A música, a poesia, o amor, todos são expressões de prazer transcendental. Prazer que não quer possuir, apenas existir. O segredo, então, não é fugir do prazer, mas purificá-lo, transformá-lo de compulsão em comunhão, de consumo em contemplação, de anestesia em significado. Aldous Huxley, no final da vida, escreveu algo que raramente é citado. Talvez o verdadeiro progresso seja aprender a desfrutar com menos. Não como renúncia, mas como reconciliação. Quando você aprende a extrair prazer do simples, da respiração, do silêncio, do olhar, o sistema perde o domínio. Porque nada pode ser vendido a quem já encontra plenitude no que é gratuito. Jean-Paul Sartre, que via a liberdade como um fardo insuportável, também admitia: a existência só tem sentido quando é escolhida conscientemente. O homem autêntico é aquele que se recria a cada instante, em vez de se deixar moldar pelos impulsos externos. Essa é a essência da rebelião. Escolher ser causa, não consequência. Mas essa escolha exige coragem. A coragem de se confrontar. Jung chamaria isso de individuação. O processo de integrar a sombra, de olhar para as partes de si que preferimos ignorar. Porque enquanto você fugir do próprio vazio, sempre buscará prazer para escondê-lo. E o prazer, como qualquer droga, só reforça o que você tenta evitar. A rebelião verdadeira é um ato de autoconhecimento radical. É olhar para dentro e suportar o que encontra. É transformar o sofrimento em compreensão, a ausência em potência, o desejo em energia criadora. Você pode começar pequeno. Fique 1 minuto sem tocar no celular. Sinta o desconforto que vem e permaneça. Ele é o sintoma da abstinência da distração, mas também o primeiro respiro de liberdade. Depois, permita-se o tédio. O tédio é a antítese do prazer imediato. E também o berço da criatividade. É no tédio que o inconsciente se manifesta, que novas ideias surgem, que o ser volta a se escutar. Em seguida, pratique a gratidão, não como clichê, mas como alquimia mental. A gratidão reprograma o prazer. Ela não busca o que falta, celebra o que é. E o prazer, quando misturado à gratidão, deixa de ser fuga e se torna presença. Por fim, cultive o silêncio. Não o silêncio externo, mas o interno. Aquele que só se alcança quando você deixa de reagir a cada estímulo. É nesse silêncio que surge o verdadeiro poder. O poder de sentir sem ser escravo do sentir. Quando você aprende a habitar o silêncio, o prazer se reintegra à existência como parte, não como centro. Ele deixa de ser o senhor das correntes e volta a ser o servo da consciência. Essa é a rebelião mais profunda que existe. Não contra governos, não contra sistemas, mas contra a própria mecanização da alma. Porque a verdadeira tirania nunca foi política, foi psicológica. E a verdadeira revolução nunca foi coletiva, sempre foi interior. O prazer pode ser a prisão, sim, mas também pode ser a chave, desde que você aprenda a usá-lo como espelho e não como fuga. Você descobrirá então algo paradoxal. Quando deixa de buscar prazer compulsivamente, o prazer verdadeiro volta a aparecer. Puro, inesperado, vivo. Ele deixa de ser anestesia e volta a ser celebração. E o vazio, antes temido, se revela o solo fértil do qual brota tudo o que é essencial. É assim que começa a libertação, no instante em que você percebe que não precisa de mais nada para ser inteiro. No instante em que o prazer volta a ocupar o seu lugar natural, o de celebração da vida, não substituto dela. Mas a jornada não termina aí, porque toda rebelião leva a uma revelação. E quando o prazer deixa de ser senhor e o silêncio se torna amigo, algo novo emerge. Algo que transcende tanto a busca quanto a renúncia.
E é nesse ponto que surge a verdade final, o insight mais poderoso, a revelação que muda tudo, a percepção de que o prazer e a dor, o vazio e a plenitude, o progresso e a decadência sempre foram faces do mesmo processo. Há um momento inevitável em toda a jornada de consciência, um instante em que o véu se rasga. Não há fogos de artifício, nem revelações místicas, apenas um silêncio profundo, quase sagrado. É o momento em que você percebe que tudo o que buscava, prazer, sentido, paz, sempre esteve no mesmo lugar. Aqui, dentro. Mas esse aqui não é geográfico, é existencial. É o lugar onde o desejo e o desespero finalmente se encontram e se reconhecem como partes de uma mesma força. O progresso nos fez acreditar que a vida é uma corrida em linha reta rumo ao mais conforto, mais poder, mais prazer, mas a verdade é circular. A vida não progride, ela se repete, se renova, se transforma. E quanto mais tentamos escapar do ciclo, mais profundamente caímos nele. Você buscou o prazer para fugir da dor e buscou o sentido para fugir do vazio. Mas e se o prazer e a dor forem a mesma energia, apenas em polos diferentes? E se o vazio não for ausência de sentido, mas o campo onde o sentido nasce? Schopenhauer, com o seu pessimismo lúcido, via a vida como sofrimento, mas mesmo ele reconhecia uma brecha. Na arte, no amor desinteressado, no instante contemplativo, o homem se liberta, ainda que brevemente, da tirania do desejo. Nietzsche foi além. Ele não quis escapar da dor, quis dizer-la sim. Tudo que é profundo ama a máscara. E talvez a maior máscara da vida seja o prazer, o disfarce pelo qual a dor se manifesta sem ser reconhecida. O que o progresso fez foi intensificar a ilusão de que podemos ter um sem o outro. Mas não há prazer verdadeiro sem dor. Não há crescimento sem perda. Não há amor sem vulnerabilidade. Tudo o que é vivo pulsa entre opostos. O segredo da libertação, portanto, não é eliminar a dualidade. É habitá-la. É permitir que prazer e dor coexistam sem tentar dominar nenhum dos dois. É perceber que a existência não é um problema a ser resolvido, mas um mistério a ser vivido. Viktor Frankl compreendeu isso nos extremos do sofrimento. Enquanto via homens desmoronarem em campos de concentração, ele descobriu uma verdade impossível, que mesmo na dor mais brutal, há um espaço de liberdade, o espaço entre o estímulo e a resposta. Nesse espaço, o ser humano escolhe quem é, e essa escolha, repetida infinitas vezes, é o que chamamos de alma. Você pode ser escravo do prazer ou amigo dele. A diferença está em como você o habita. O prazer, quando buscado como fuga, te consome. Mas quando experimentado como presença, te expande. O progresso nos deu as ferramentas para controlar o mundo, mas não para entender a nós mesmos. E talvez o próximo estágio da evolução não seja tecnológico, mas interior. O despertar de uma consciência que não se define pelo prazer que sente, mas pela lucidez com que sente. Essa lucidez é o verdadeiro poder. É ela que transforma o sofrimento em sabedoria, o tédio em contemplação, o prazer em gratidão. É ela que faz você perceber que nada precisa ser acrescentado à vida, apenas revelado. Você começa a entender que o prazer, quando visto com clareza, é apenas uma linguagem da existência dizendo "você está vivo". E a dor, outra linguagem dizendo "não se esqueça disso". Carl Jung chamava isso de coincidente oppositorium, a coincidência dos opostos. A totalidade só nasce quando luz e sombra se reconhecem como inseparáveis. A alma se torna inteira quando para de dividir o mundo entre o que quer e o que rejeita. E então, o prazer deixa de ser tirano e se torna mestre, porque já não te arrasta, apenas te visita. Nesse ponto, a busca cessa. Não porque você encontrou o que procurava, mas porque percebe que não há mais nada a procurar. O sentido não estava no prazer, nem na dor, estava no ato de sentir. A vida não era uma sequência de experiências a conquistar,
mas um único instante infinito sendo vivido agora. A liberdade verdadeira não é a ausência de limites, mas a reconciliação com eles. É poder olhar para a impermanência e sorrir. É poder sentir prazer sem medo de perdê-lo e dor sem medo de ser destruído. Porque você entende, finalmente, que nada é permanente e, por isso, tudo é precioso. Aldous Huxley, em seus últimos anos, escreveu: "Quando o ego se dissolve, o mundo deixa de ser um problema e passa a ser um milagre." Essa é a essência da realização, o momento em que o prazer, a dor, o progresso e o fracasso se revelam como expressões diferentes do mesmo milagre. A consciência acorda para o fato de que ela mesma é o campo onde tudo acontece. Você percebe que nunca foi o escravo, sempre foi o sonhador que esqueceu que estava sonhando. O prazer era apenas o reflexo do seu próprio poder de sentir. O progresso, apenas o espelho externo do seu potencial interno. E a escravidão, apenas o resultado de ter confundido o espelho com o rosto. Quando essa percepção se instala, o mundo muda de textura. Nada se torna mais fácil, mas tudo se torna mais real. Você ainda sente dor, mas não sofre. Ainda sente prazer, mas não se perde. Porque o prazer deixa de ser um fim e se torna uma celebração. Um obrigado silencioso à própria existência. A rebelião se completa, então, não com destruição, mas com integração. Você não renuncia ao prazer, o ressignifica. Não nega o progresso, o humaniza. Não foge da dor, a transforma em presença. E assim, o que antes era prisão se torna caminho. Essa é a verdade final. O prazer é apenas a superfície do sentido, e o sentido é o prazer de estar consciente. O progresso não nos tornou escravos, apenas nos deu as correntes certas para que, ao rompê-las, descobríssemos a força de nossa própria liberdade. A escravidão era necessária para que aprendêssemos o valor da lucidez. A perda do silêncio era o prelúdio da redescoberta. E agora, quando você olha para o mundo, para as luzes, as telas, as vozes que prometem felicidade instantânea, algo dentro de você muda. Você ainda pode sorrir diante delas, mas já não é conduzido. Porque o prazer deixou de ser o mestre, e o vazio deixou de ser o inimigo. No lugar onde antes havia carência, há agora quietude. No espaço onde antes havia busca, há gratidão. E no silêncio onde antes havia medo, há uma simples luminosa presença, a consciência de estar vivo. E talvez essa seja a maior revolução do século XXI. Não mais conquistar o mundo, mas finalmente habitar-se.